contribuir com a retomada da economia no pós-pandemia, está convidando várias pessoas para falar sobre alguns assuntos da nossa economia aqui local. E hoje o assunto vai ser turismo. A gente vai conversar com 3 pessoas muito conhecidas aqui do setor, que vão falar um pouco de como anda o setor do turismo, que foi realmente muito afetado pela pandemia. Nós estamos convidando hoje para bater esse papo com a gente o Mário Tadros, que é vice-presidente da FEComércio aqui do Amazonas e presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Amazonas. Para esse papo também, a gente convidou o Paulo Tadros, que é o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares aqui do estado do Amazonas, o Sindotéis. E também o Roberto Bubol, que é o vice-presidente do Sindotéis e presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis aqui do Amazonas. São 3 pessoas que conhecem muito sobre o mercado de turismo e que vão falar aí das expectativas para esse segmento. E para começar, eu apresento aqui uns dados de acordo com um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a qual afirma que o setor de turismo no Brasil perdeu mais de 2,2 bilhões de reais na primeira quinzena de março. Acompanhando essa queda, o setor hoteleiro da região norte vive uma de suas piores crises. Para falar sobre esse tema, eu convido aqui o Mário Tadros para dar aqui a sua opinião, dar aqui o seu parecer de como anda esse mercado atualmente aqui no Amazonas. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Cristina. Esse dado que você falou da FEComércio é exatamente isso. Ela coloca que o setor de turismo e serviços perdeu 90 bilhões. Exatamente essa é a conclusão da FEComércio. Então, qual é a outra situação? Nós tínhamos a questão dos voos, que é extremamente importante para nós. O Brasil tinha 2.700 voos diários, passou a ter 180 voos domésticos. O internacional caiu para 0. E eu só quero lembrar o seguinte, Manaus só tem esse tipo de modal. Você só pode chegar aqui via aéreo. Então, por aí você tira o tamanho do problema que nós temos na atividade turística. Quais foram, dentro da atividade turística, essa cadeia do turismo, quem foram os mais impactados? Todo mundo foi impactado. Dentro da cadeia, vamos falar dentro da cadeia do turismo. O turismo receptivo foi altamente impactado. A hotelaria foi impactada. E uma atividade que nós não temos muito, mas tem alguma coisa desse tipo de produto aqui, que é cruzeiros marítimos. Esses foram os 3 mais impactados no mundo. E isso significa o seguinte, no mundo, o que aconteceu? O turismo sofreu. Hoje, os dados que se tem, foi 97% do turismo parou no mundo. E só para você ter uma ideia disso aí, porque turismo tem uma questão, tudo é praticamente presencial. Né? Hotelaria é presencial, você não tem delivery em hotelaria, não tem home office em hotelaria, uma coisa ou outra você pode ter. Né? Turismo executivo também, você não pode ter, como é que você vai fazer uma excursão que não seja presencial? Né? Então, essa que é a questão principal. E a gente está precisando partir para um outro. Aí, sempre, ao longo da conversa, a gente vai colocando algumas coisas mais que são interessantes para as pessoas, tanto do setor saberem, como pessoas que se ligaram na atividade turística recentemente. É muito importante entender essa dinâmica do turismo, que aparentemente é fácil, mas não é bem assim. Eu quero aproveitar, então, chamar para esse bate-papo o Paulo Tadros, que está por aí já nos ouvindo. Eu queria, Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito bom estar aqui nessa live, tentando explicar alguma coisa do que é a realidade, infelizmente. Que o setor de turismo foi um dos setores mais impactados
com a Covid-19. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que anda a ocupação dos hotéis aqui na nossa região. É melhor a gente pensar a desocupação, né? Eu acho que é mais importante dizer, a desocupação, ela gira quase em torno de zero. Então, veja bem, existe uma lógica nisso tudo. O Mário já falou a respeito do nosso cliente vem de fora, né? E nós não temos voos. Além disso, os voos são, hoje, com distanciamento social, que não pode ter a sua total ocupação. E, pior ainda, as pessoas que vêm são pessoas que já têm residência, porque nenhuma empresa está arriscando mandar seu funcionário viajar, pelo menos nessas distâncias que representam o sul do Brasil a Manaus. E tudo isso impacta na hotelaria. A ocupação da hotelaria de Manaus é de companhia aérea, que, pelo que eu sei, só tem uma companhia aérea que está pernoitando em Manaus, a outra ela chega e volta. E os flats, né, que são moradias particulares, né, e uma ou outra pessoa que está ficando nos hotéis, ou que ficou porque não deu para voltar, ou porque não pode ir, ou porque estava morando, e alguma coisa, mas muito pequena, né? Porque, inclusive, tem vários hotéis que estão sem atividade total. Outros estão simplesmente abertos por medidas de segurança, mas sem utilização. Utilização praticamente, não vamos dizer zero, porque zero seria absoluto, mas é quase nada. Quase nada. Então não está pagando os custos. Como? Não estão pagando os custos. Os hotéis não estão conseguindo pagar os seus custos, porque a gente sabe que o custo de manutenção de um hotel é muito grande. Exatamente. Esse é o grande problema. Veja bem, infelizmente, ninguém teve ajuda federal ainda que seja efetiva. Ajuda estadual, não tivemos nada efetivo. E também municipal, nada efetivo. Tudo está na costa do empresário hoteleiro, como também do pessoal de restaurante, né? O pessoal de restaurante agora começaram a funcionar. Existe uma diferença entre o hotel e os restaurantes, do qual o nosso sindicato representa com muito prazer, com muita honra, o pessoal de alimentação. Mas eles tiveram delivery, eles têm um custo mais leve, né? As obrigações deles são proporcionais ao negócio deles, mas eles têm uma flexibilidade muito maior para diminuir os custos, né? E agora voltaram a funcionar, é lógico que a gente sabe que não vai voltar a pleno vapor, mas pelo menos eles já estão trabalhando. E a hotelaria não está trabalhando. E não vamos esquecer que dentro dos hotéis também, na maioria deles, tem restaurantes também, restaurantes e bares. Então, não adianta o hotel tá fechado, porque o restaurante nem o bar vai funcionar. Então, é muito pesado. Um hotel, ele não pode fechar total. Na hora que ele desligar tudo, não volta a funcionar muita coisa. Então, você tem que continuar com o pessoal, você tem que continuar com a energia elétrica, que é um peso enorme nos custos da hotelaria. Você tem que continuar pagando o telefone, você tem que continuar pagando a internet, você tem que continuar pagando os impostos. Agora, sem receita. Isso que é o complicado, né? Eu vou aproveitar também, então, Paulo, chamar aqui para falar com a gente o Roberto Bubol. Eu queria ouvir o Roberto Bubol para entrar aqui também na nossa conversa. Boa tarde, seja bem-vindo, Roberto. Boa tarde, Cristina. Muito bom, prazer em tê-lo aqui para esclarecer e ajudar o pessoal que é do setor aí de hotelaria e também de restaurantes, bares e similares. Qual que é a luz do túnel, na sua opinião, nesse momento tão difícil que o mundo atravessa? Cristina, vamos começar levantando um pouquinho. Eu acho que o setor ele vai se recuperar, sabe? Por uma simples razão.
O mundo ama viajar. A gente já tem que começar por aí. O mundo ama viajar. Infelizmente, essa pandemia, ela não pegou o mundo todo numa situação semelhante ao que aconteceu em 2001, com várias medidas nos aeroportos, nas aeronaves, nos terminais dos aeroportos, aquela coisa toda, que agora está chegando nos hotéis, no restaurante, nas empresas de evento, e todos esses espaços sofrendo que aconteceu em 2001, no mundo todo, para ela. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 89% de hotéis no Brasil fechados. 89% dos hotéis no Brasil estão fechados, justamente porque não temos movimento. Se o seu caso de fechar, o hotel vai fechar. Isso é a coisa mais lógica. Então, infelizmente, os hotéis estão desativados, estão praticamente parados, eles estão fechados, mas eles não estão totalmente fechados, e é muito triste para nós, você que tem um equipamento desse, e você chegar e ver como fica um hotel nessas condições. Os espaços do hotel, é restaurante, os apartamentos, os corredores, são os elevadores, é a área de bebida, que você chega, vê tudo aquilo ali, assim, sem movimento, aquelas cadeiras todas vazias. Olha, não é fácil não, viu? Então, esse momento, assim, os gerentes, os empreendedores, é difícil a gente ver toda essa situação, mas é o momento que a gente está vivendo. E, dependendo de regiões, você ainda tem uma agravante até maior nas populações. Nós, aqui no norte, principalmente, hoje você não tem o acesso muito limitado, né? Você, para chegar até São Paulo, por exemplo, você tem conexões aí que levam até 11 horas de viagem. Para a região, o entorno da região norte, como Belém, Rio Branco, Acre, ou Porto Velho, tem até um número maior de horas de conexões de espera e troca de automatas. Então, é complicado, sabe? Essa que é a nossa realidade. A hotelaria está praticamente parada, os espaços de evento, restaurante, todo esse complexo, tudo que se assim, agregado a turismo está praticamente desativado. Muito bem. Seu Paulo Tadros, me diz uma coisa, o que o sindicato tem conseguido fazer como um plano de emergência no início dessa pandemia? Quais foram as primeiras ações que o sindicato tomou para tentar, dentro do possível, minimizar e unir aí a classe hoteleira? Nosso sindicato, bem, pegou todo mundo desprevenido, né? A princípio, a gente não achava que a coisa podia ser tão ruim, né? Se faz ideia, eu estava no Rio de Janeiro para uma reunião, inclusive da Federação de Hotéis, e até então não tinha esse tumulto. Em 3 dias, criou um tumulto tão grande que quase eu não voltei para Manaus. Então, isso tudo acabou coincidindo com quarentena. Todo mundo ficou de quarentena, porque não sabia como você tinha convivido com quem. Então, tudo ficou parado e tudo perdido. Nós temos um problema pior aqui em Manaus, além de os hotéis ficarem fechados porque não tinha hóspede, e os hoteleiros ficaram com medo de receber alguém por conta para proteger os funcionários. Nós, dirigentes, também ficamos trancafiados para poder nos preservar, porque todos nós temos mais uma idade perigosa, né? De 40 anos. Então, nós temos o perigo também de ser contaminado. Lógico, todo mundo ficou esperando ver que soluções teria. Se falou de tantas soluções, de tantas medidas que não aconteceram. Não aconteceram. Então, o hoteleiro de Manaus evitou de demitir. Muitos demitiram, porque não teve jeito, e muitos
estão amargando prejuízo, porque tentaram ser mais pacientes e entender mais a situação dos funcionários, e estão com dificuldades hoje, porque não queriam demitir, porque sabe que isso é uma perversidade, mas não resta outra saída para o hoteleiro a não ser demitido, porque postergar não resolve o problema. Principalmente porque nós não temos perspectivas de quando as coisas vão começar. Primeiro porque alguns hotéis no Sul já estão funcionando diferente, é tudo diferente, não é? Lá começa num dia, 3 dias depois já tem gente viajando, de carro. Agora, nós dependemos das companhias aéreas. As companhias aéreas estão falando frequentemente que possivelmente elas retornem a um pré-2019 em 2023. Como nós fazemos? O empresário da hotelaria não quer dizer que ele vai quebrar, ele vai falir. Não vai justificar ele ter um empreendimento esperando que a companhia aérea volte a funcionar e ele todo mês pagando prejuízo para dizer que nós estamos bem. Então, o perigo está nisso. O hoteleiro é um empresário. O negócio dele é para render, ele tem que pagar, ele tem que receber, e muitas vezes o negócio dele é a vida dele. Ele não vai esperar 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses para esperar o negócio voltar a funcionar. E não vamos esquecer que Manaus é uma cidade que tem 2.300.000 habitantes. Sabe? Muita gente não faz ideia, eu acho que nós somos o 6º estado mais populoso do Brasil. Nós temos uma cadeia hoteleira muito boa, uma cadeia hoteleira grande, até maior do que a demanda, a oferta aqui é muito maior, por conta do excesso de hotéis por causa da Copa do Mundo. Então, esse excedente passou, inclusive, a ser um complicativo depois da Copa do Mundo. E nós não... E veja bem, nós entramos nessa crise sem saída anterior. Nós estávamos em crise, a hotelaria do Amazonas estava em crise. Daí a mostra do Hotel Tropical fechado, hotéis de selva como o Ariaú, internacionalmente famoso, fechado, o Cisa Business fechado, o outro Golf, que fica aqui próximo de Manaus, fechado, e tantos outros pequenos que fecharam. Nós já estávamos em crise. A ocupação de Manaus era baixíssima, né? Talvez fosse a ocupação mais baixa do Brasil, por vários motivos. O custo aéreo, a distância, de repente, falta de investimento no turismo, e não existia atratividade. A gente sabe que o mundo todo se preparou para atrair o turista e nós ficamos um pouco incomodados. Perdemos a nossa Zona Franca comercial, perdemos como todo, mas houve um desestímulo. A Zona Franca comercial, que era o grande atrativo para o brasileiro, ficou, como se diz, na geladeira, uma pena. Isso tudo foi complicando. O sindicato tentou conseguir algumas coisas, mas foi tudo negado para a gente. Foi tudo negado, né? E eu só tenho uma preocupação muito séria. É que quando voltar o turismo, que ninguém sabe quando, que lógico, um dia vai voltar, com a graça de Deus, nós temos a esperança de, assim como aconteceu essa desgraça do Covid, que aconteça um milagre também, que possa não tirar os empregos ou readmitir as pessoas desempregadas, e os empresários que trabalharam uma vida toda, uma vida inteira, construindo um patrimônio, que um hotel não é uma coisa que se faz do dia para a noite, e que não percam as suas propriedades, como os donos de restaurantes e toda a cadeia envolvida com o turismo. E que, quando nós retornarmos, de repente, o empecilho para a gente ter turismo em Manaus seja a falta de hospedagem. Então, é aquele negócio, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. De repente, as companhias aéreas não vão se interessar a vir para Manaus porque não tem procura. Não tem procura porque não tem hotelaria. Então, vai ser um problema muito sério, porque não se faz hotel em 1 ano, 2 anos, 3 anos.
e tem que justificar, né? Esse é um grande problema que nós estamos vendo, que os governantes têm que pensar seriamente, porque Manaus vai passar pela situação muito difícil. Eu depois vou dar uns dados, eu e o Roberto Rudol, são dados do retrocesso da cidade de Manaus com essa situação que nós estamos nos encontrando agora. Dá a oportunidade para o Roberto falar e depois a gente vai falar sobre isso. Obrigado. Isso, eu vou chamar o Mário. Mário, o que a Amazonas Tour ou outros órgãos públicos têm feito para minimizar ou para ajudar o setor nesse momento, em termos de turismo, em termos de alguma estratégia? O que tem sido feito? O que vocês ouvem dos órgãos municipais e estaduais? Bem, eu acho que a questão agora, eu tenho dito já desde o início dessa confusão toda, que a questão agora é repensar. Repensar porque nada disso vai voltar a curto prazo, né? Ou pelo menos a curtíssimo prazo. Muita gente está achando que no estalar de dedos as coisas vão normalizar. Não vão. Primeiro que a normalização vai ser lenta, né? Ela tem que ter ela segue uma lógica, um critério, né, que há de se entender. Não é aquela história de outras atividades que você abriu a porta, o cliente está ali, né, esperando para consumir, porque ele não consumia, não porque ele não tivesse necessidade de consumir, ele não consumia porque não tinha onde ele consumir, né? O comércio estava fechado, etc. E outras atividades. Outros, por exemplo, foram proibidos também e tem uma demanda reprimida, né? Cabeleireiros, etc. Outros têm problemas maiores, como, por exemplo, os bares. Como é que se vai imaginar um bar com distanciamento social? Se o bar é para socializar, não é? E isso não existe. Então, veja bem, essa situação é muito complicada. O que você vai fazer agora? De imediato, o que tinha que ser feito era todo tipo de ajuda em função dos custos, né? Para você segurar os custos o mais baixo possível. E trabalhar num programa, não repetir aquilo que a gente sabe que... o grande problema, às vezes, do turismo do Brasil, Cristina, é o seguinte, é que, como ele está sempre recomeçando, quem está... ele está sempre recomeçando, né? Terminou, mudou o dirigente, muda tudo. Ou seja, alguns lugares não, você já vê alguns lugares em Manaus que levam as coisas seguintes. Nós temos um plano de turismo de longo prazo. Turismo é um negócio de longo prazo. Então, não é essa história de 2 anos, 3 anos, 4 anos, mudou, não. Agora muda tudo. Agora é o meu plano de turismo. Esse é o grande problema. Aí, o que acontece com isso? Quando você toma medidas que não dão certo, não adianta tomar essa mesma medida depois, que também não vai dar certo. E isso acontece muito no Brasil. Acontece muito. Para você ter uma ideia do tamanho da nossa encrenca, eu vou te dar um dado aqui. Hoje nós devemos ter, eu acho que tirar assim uns 700 assentos disponíveis chegando e saindo de Manaus. Era o que nós tínhamos em 1966. Será que o pessoal que está nos assistindo entendeu bem o que é isso? Nós voltamos para 66. Né? Ou seja, nós estamos no túnel do tempo, para trás. Então, essas são questões que nós temos que parar para pensar agora para reorganizar, né? Para ver quais são os problemas que nós temos nesse nosso produto. O que precisa ser feito? Né? Porque, às vezes, as pessoas citam, não, é como o Paulo colocou, porque no Rio, em São Paulo, em Brasília, mas o Brasil não é igual. As medidas no Brasil têm que ser customizadas, elas não são iguais. O que serve para Brasília não serve para nós. Eu vou te dizer por quê. Porque se você vai perceber agora, o que vai acontecer com o último que vai entrar de consumidor que vai entrar na cadeia do turismo vai ser o de lazer. Esse é o último. Não tem como fazer diferente. O primeiro... Até porque a população brasileira está boa parte desempregada, boa parte também foi impactada com tudo isso. Então, por prioridades, a gente vai cortando e o lazer, infelizmente, acaba sendo penalizado aí por conta dessa situação também.
Pois é, isso aí é uma componente importante, que é exatamente isso aí. Você deixa sempre o lazer numa situação dessa, é o primeiro que você corta e o último que você retorna, né? E depois, tem essa questão da insegurança. Então, o que vai acontecer? A coisa vai começar a funcionar a partir de um raio. Qual é esse raio? O raio são os centros emissores na sua periferia. Depois eles vão se estender para um deslocamento de horas, aí passa para um deslocamento de dias. Se você for perceber, a aviação vai começar a voltar como? Num raio de 2 horas, aproximadamente, dos polos emissores. Então, quem é que está 2 horas? 2 horas e pouco. Esses vão retornar lentamente, porque ninguém faz turismo de lazer preocupado com o que vai acontecer. Ninguém vai fazer turismo de lazer com uma carga de estresse. Não existe. Se é lazer, não existe esse tipo de coisa. Então, esse tipo de compreensão que a gente tem que ter. E eu não vejo, por exemplo, nenhum movimento do Brasil, eu não vejo, não sei, as cidades, algumas estão tendo algum tipo de movimento para prepará-las. Não adianta que ninguém vai captar nada agora. É preparar para captar no futuro. Isso sim. Mas eu não estou vendo isso, inclusive no Brasil, no país, eu não vejo essa preparação. Eu vejo uma competente preparação, por exemplo, da Itália. Muito competente. Se você for ver os comerciais de promoção da Itália, eles vão em cima da questão. Não tem uma palavra. Tem imagens, música e pessoas. Por quê? Só isso. Por quê? Porque o que interessa hoje é sensação. O turismo é feito disso. É de sentir, não é só de ver, não. São os sentidos que você explora. Né? Você não fala... Antigamente tinha uma história disso, não, porque tal lugar é cartão postal. Cartão postal, você compra um, não precisa visitar, não é? Aí começaram a mudar para a história seguinte. Não é venha ver, é venha viver. Né? Então, você começou a desenvolver os sentidos. E nisso aí nós ainda temos muito a desejar. Não é à toa que nós recebemos uma quantidade ridícula de turista estrangeiro no Brasil. Esse vai ser o último a voltar. O europeu vai voar dentro da Europa, vai viajar dentro da Europa, de carro, de trem, de avião, sei lá o quê. Né? O resto vai viajar dentro dos seus países, depois dentro do seu continente. Nós não estamos dentro desse raio de ação de 8 horas da Europa, de 6, 7 horas dos Estados Unidos da América, nós não estamos nesse raio. Né? Então, a questão é exatamente essa. Muito bem. Roberto, o que falta para o nosso turismo emplacar agora com essa situação toda? O que pode ser feito? Como você avalia? Financiamentos, políticas públicas? O que pode ajudar a nossa rede hoteleira local? Eu acho que, nesse momento, o risco relacionado à limpeza, à higiene, especialmente, eles vão ser mais notados pelo turista, né? Isso vai dar uma garantia e um retorno sobre esses protocolos de segurança que vai garantir o retorno do hóspede. Isso é muito importante nesse momento. Em quanto tempo você acha que isso vai acontecer? Qual o seu prazo, mais ou menos? O prazo é complicado, né? Nós esperamos em 6 meses. Em 6 meses, enquanto nós não tivermos uma segurança de uma vacina, aí vai ficar muito complicado para as pessoas viajar. Você não tem segurança nenhuma para viajar para lugar nenhum hoje. Se tiver uma pessoa próxima a você e essa pessoa tiver ou tossindo, ou se espirrar, ou qualquer coisa, isso já causa um desconforto muito grande. Ainda mais você estranho em uma cidade ou no país. Isso aí realmente vai demorar. É como o Mário falou, as viagens rodoviárias, elas vão voltar logo. Tanto que no Brasil, algumas cidades são próximas umas das outras, mas nós aqui, a cidade mais próxima que nós temos aqui, vamos dizer assim, que tem uma população que possa frequentar, além de Roraima, seria Belém. Belém está 3 dias de barco para lá, e mais 3 para voltar. São 6 dias, é uma semana de viagem. Então, nós precisamos realmente investir muito, nós precisamos mostrar as belezas que o Brasil tem,
explorar esse lado regional que só nós temos. Nós somos exóticos, um país exótico, totalmente exótico, e começar a atrair o próprio brasileiro a viajar no próprio Brasil. Eu acho que, no momento, como o Mário falou, o Paulo acabou de falar também, as pequenas distâncias vão favorecer. Só que a nossa localização geográfica é complicada. Manaus é um dos estados mais complicados para você chegar. O acesso aqui para Manaus é caro, é longe, é difícil e poucas opções para você utilizar para chegar até aqui. Quantas companhias aéreas nós temos? 3. Dessas 3, nesses 90 dias, só uma vinha num dia, outra vem no outro, e aquela coisa toda. Nós temos uma estrutura hoteleira, o Paulo acabou de falar, nós temos uma oferta de 4.600 UH. 4.600 UH em novas. Uma hotelaria nova, reformada, com padrões internacionais, tudinho. O que a gente vai fazer com isso, Brasil? Então, preocupa. E não é só a hotelaria, o receptivo. Nós temos um único estado da América do Sul que tem um navio, um hotel-navio, aqui parado no porto, que faz os cruzeiros no rio, pelo rio, não é nem no mar, é pelo rio, um rio maravilhoso, o Rio Amazonas. Parado. Isso nos preocupa muito. Nós temos aí os números de sindicatos, de empregados que estão, no caso, assim, afastados e demitidos. Números do nosso sindicato dos empregados chegou a ter 65 mil trabalhadores. 65 mil. Nossa, muita gente. Nós éramos o terceiro gerador de emprego no Estado. É o comércio, a indústria, e depois vem o turismo. Nós temos que cair na internet e fazer tudo isso e começar a mostrar para criar essa cultura, esse vício das pessoas começarem a nos ver e começarem a nos visitar. Agora eu vou voltar a bola para o Paulo. Cristina, antes eu queria fazer uma intervenção rápida na fala do futebol. É o seguinte, essa questão sanitária tem que ser preparada desde agora. Não é só para os estabelecimentos, não. Porque o que pega na questão sanitária, a princípio, é o destino. A questão é o destino. Como é que essa cidade é bem tratada? O elemento de decisão de quem viaja é o destino, não é o estabelecimento. Ele não vai dizer assim, olha, eu quero ir para uma cidade que o restaurante tenha um protocolo muito bem resolvido, etc, etc. Não, eu quero ir numa cidade... Não, ele vai dizer assim, eu quero ir para a cidade tal. Qual é o equipamento que essa cidade tem? Quais são os protocolos que os hotéis dessa cidade usam? Aí ele escolhe esse equipamento, né? Então, as cidades têm que se preparar junto. Não adianta essa história de dar selo para hotel e restaurante e não dar selo para a cidade. Ou seja, não adianta a qualidade do equipamento, né, sem se dar atenção para a qualidade do destino. A qualidade do destino é a primeira coisa. Agora, veja bem, mais uma coisa interessante. Todo mundo está fazendo as suas programações de viagem. Sabe para quando? O ano que vem. E mesmo assim, muita gente o agente de viagem que vende, ele está se segurando. Será que daqui para o ano que vem, a maio, junho, será que eu vou fazer uma excursão? O que vai acontecer? O que vai estar... Ou seja, essa insegurança que é complicada. Ou seja, o sujeito está fazendo programação para começar a vender produto para ser consumido o ano que vem, né? Provavelmente. Ou seja, a roda vai começar a girar o ano que vem. Quem é que aguenta? Quem aguenta isso? Isso. Enquanto isso, as contas estão chegando todos os meses. Conta chega. Essa aí chega. Essa pode até o correio não funcionar, ela chega. Essa não perde itinerário. Não. A gente quer aproveitar aqui, em nome do Senac Amazonas, agradecer aí a presença do senhor Aderson Frota, que é o presidente da FEComércio, do SESC, e também do Senac, a Adriana Nascimento, diretora do SESC Amazonas. Muito obrigada por nos prestigiar nesta noite. Silvana Carvalho, que é a diretora do Senac Amazonas, e também os conselheiros do Sistema FEComércio, SESC e Senac Amazonas. Muito obrigada pela participação de vocês.
E aqui é o Senac Amazonas promovendo aqui essa live para a gente discutir esse setor tão importante, que é o setor fortemente atingido aí pela pandemia, que tem vários reflexos na economia. Eu chamo o Paulo para perguntar o seguinte, Paulo. Como é que você vê essa questão de financiamentos? Resolve? Cristina, o Roberto Bol falou a respeito disso. Veja bem, o Brasil todo está atrás de financiamento. Que eu saiba, muito poucos tiveram acesso. Nós temos vários e vários programas, mas é uma desinformação total. A instituição tal está concedendo o empréstimo, a outra está concedendo, a outra. Você chega lá e ninguém tem conhecimento de nada. É uma confusão, não existe uma comunicação coordenada. Mas vamos falar de financiamento. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas confundem doação com financiamento, empréstimo. Doação você não tem que pagar, mas financiamento você tem que pagar. Agora, como é que você paga um financiamento sem receita, num lugar que não tem perspectiva de retorno? Aí você diz, o pessoal no Rio Grande do Sul estão esperando sair o financiamento. Os restaurantes estão desesperados. Estão aqui também, o nosso pessoal está numa situação muito difícil. Mas eles poderão retornar daqui a uma semana, daqui a 10 dias. Então, o financiamento, você tem uma perspectiva de poder pagar. Vamos ter uma carência de 3, 4 meses. É o tempo em que as coisas possam começar a melhorar, que também é outra incógnita, que eu gostaria depois de fazer um parênteses a respeito disso, mas ele tem pelo menos uma perspectiva. Vai pagar daqui a 3, daqui a 6 meses, ele tem uma carência, para pagar com 3 anos, é uma outra coisa. Agora, como é que nós podemos ter perspectiva de pegar dinheiro emprestado, aos juros é barato, não interessa. Até dinheiro de graça, se não tiver negócio, não interessa. E o comerciante tem que saber quanto é que custa para ele o dinheiro e se tem função ele ter dinheiro na mão, se ele não tem oportunidade de fazer e gerar riqueza com esse dinheiro. É a situação que nós estamos. Um hotel vai a um banco para pegar 500 mil, um exemplo. Ele vai pagar o que ele está devendo, uma série de obrigações que ficaram no ar, porque tu sabe que nós não fomos liberados de absolutamente nada, tudo que é atrasado nós pagamos com juros, correção e todas as penalidades e multas, tudo. A hotelaria não foi ajudada em nada. Se ele perder, deixar de pagar energia, atrasar além do tempo regulamentar que a companhia de eletricidade permite, é o regulamento deles. Eles cortam a energia do hotel. Então, quase todos os hotéis de Manaus têm renegociação de energia elétrica. Esse é um absurdo. Nós temos o caso do Hotel Tropical, fechou porque não pagou energia elétrica. Tem outros que estão na mesma situação. Então, financiamento, para que se você não sabe quando você vai voltar? Aí o parênteses que eu queria fazer. Esse negócio, daqui a 2 meses volta, daqui a 3 meses volta. Olha, ninguém tem bola de cristal. Eu tenho visto umas lives aí, todo mundo faz live. E o pior, todo mundo conhece o nosso setor melhor do que a gente. Todo mundo sabe, todo mundo tem conselhos para a gente. Todo mundo sabe como é que vai ser depois da manhã. Agora, mas, na verdade, a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer, não é verdade? Exatamente. Então, essas pessoas já dizem. Agora, essas pessoas, não sei, não previram que ia ter essa pandemia, né? Agora, já sabem como é que vai ser. E o agora, nosso negócio... tem que descobrir como é que vai ser depois da pandemia. Exatamente. E sabem tudo do nosso negócio. Enquanto não tiver uma vacina ou um tratamento eficaz, sem nenhum problema de saúde no futuro, não volta. Não volta. Eu aproveito, então, para ver a opinião do Roberto. Roberto, me diz uma coisa. Depois desses esclarecimentos do Paulo e do Mário, quanto tempo você acha que aquele pequeno empresário de uma pousada,
com poucos quartos, aguenta essa situação? Quanto tempo ele tem de fôlego para continuar ou, infelizmente, para fechar e ficar no meio do caminho? Porque pela nossa conversa aqui, a gente vê que só vai sobreviver quem realmente tem um patrimônio melhor, quem tem um pouco mais de condição. Por quê? Até porque o ramo de vocês, de hotelaria, não dá para enxugar. Não é como se você tivesse uma grande loja, você pudesse, a partir de amanhã, vender online ou destruir o seu ponto físico. O hotel é toda aquela estrutura e não tem como você enxugar muito ali naquela estrutura. Então, esses maiores provavelmente vão sobreviver porque já tem um patrimônio. Mas aqueles pequenininhos, como é que está a situação? Como é que fica para eles? Cristina, a diferença de uma grande loja para um hotel é a mercadoria. A mercadoria deles está na prateleira. Ele não vende hoje, ele vende amanhã. A nossa é altamente perecível. Se você não ocupar o apartamento hoje, amanhã é um prejuízo daquele número de apartamentos que você não vendeu. Então, o nosso produto é altamente perecível. E nós estamos há 90 dias tendo esse prejuízo. Cada dia estamos tendo esse prejuízo. Para você ter uma ideia, nós já mudamos o ponto de equilíbrio das nossas empresas. Antigamente, nós tínhamos um ponto de equilíbrio, vamos assim, dar um exemplo, de 40%. Você tinha que ter 40% de ocupação. Esses anos todos, a gente está diminuindo, fazendo corte, eliminando várias coisas dentro das empresas, dentro dos hotéis, para você conseguir pagar, ou ter aquele ponto de equilíbrio e chegar a quase que 25%, 28% é o ponto de equilíbrio que você, fazendo essas economias, diminuindo o número de ofertas. Roberto, uma observação. A gente sabe que o cliente dos últimos anos são pessoas muito mais exigentes. Então, o hotel também não pode cair a qualidade dele. Então, não, apesar de toda essa esforço... Mas, não. Se você tem uma oferta de 100 apartamentos, você tenta fazer alguma coisa versátil dentro do seu estabelecimento e trabalhar com 50. Deixa aqueles outros 50 de sobreaviso, mais desliga o frigobar, essa coisa toda. Só que nós temos um outro agravante para esse pequeno hoteleiro. Nós temos os concorrentes, nós temos o Airbnb, que é o maior concorrente hoje da hotelaria. Ele não paga imposto, ele não tem empregado, ele não tem nada, e é um empregador para a hotelaria. Ele fica com nossos hóspedes todinho, é um tipo de atividade que está crescendo, cada dia está crescendo mais, as ofertas, e realmente esse pequeno hoteleiro, como você fez a pergunta no começo, a sobrevivência dele cada vez é mais difícil. O prazo de vida dele é muito curto. Infelizmente, é muito curto. Ele vai ter que ir para outras atividades. Às vezes, começa a trabalhar com um período mais longo de hospedagem, alugar como moradia, ou várias alternativas estão tentando, mas tudo tem custo. Hoje, a conta de luz no hotel, ela representa praticamente, dependendo do hotel, eu estou falando de um hotel até 50 apartamentos, ela já representa 78% do faturamento do hotel. E agora ela já representa até mais, porque não tem faturamento. Então, ela é quase 90%, praticamente, do faturamento do hotel, porque não tem faturamento. E as outras despesas? O empresário, grosso modo, trabalha para pagar energia elétrica, grosso modo. A energia elétrica hoje é inviável, porque nós temos uma energia diferente, nós pagamos a demanda contratada, e tem uma série de coisas muito técnicas aí que a gente teria que explicar, sabe? Mas é inviável. As contas de luz hoje para nós é inviável, além dos encargos. Agora, sem óculos, sem movimento, você realmente não tem como sobreviver. Então, a sobrevida desse pequeno empreendedor, empresário, está complicado. Em risco. Meses, porque conforme já foi colocado aqui, provavelmente ano que vem, a gente ainda não sabe como a situação vai ficar, mas as pessoas realmente já estão fazendo seus planejamentos de viagem. Aí eu volto para o Mário para falar o seguinte: Mário, se a gente tiver uma vacina, se essa descoberta, a gente finalmente chegar aí rapidamente na questão da vacina, da cura do coronavírus, do novo coronavírus para a vacina, você acha que muda um pouco mais rapidamente, já dá uma acelerada nesse processo de volta? Olha, eu acho o seguinte: a primeira coisa que sai
começa a diminuir a carga de estresse. E o grande problema, você já percebeu que as pessoas estão cansadas? O estresse está cansando as pessoas. Por isso é que eu digo, o de lazer vai ser o último. O que acontece com uma vacina? A vacina vai começar a fazer a roda girar mais rápido. Né? Mas aí você tem que saber o seguinte, como é que está no seu país, porque quanto tempo vai demorar para a sua população, própria população ser vacinada, e como é que está o seu destino. Né? Porque é a tua origem, o teu país de origem está com a coisa controlada, se a proporção das pessoas que foram vacinadas está dentro do padrão aceitável, e o teu destino, como é que está? Por isso é que eu falo nessa questão de você ser muito cuidadoso na questão sanitária do destino. Não se preocupando muito, eu acho que está certo, mas se preocupando demasiadamente com os estabelecimentos. Você quer saber uma coisa? 90% que fala ali, esterilizar, não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo, os hotéis já fazem isso há 40, 50 anos, isso faz parte da rotina hoteleira. E é isso, quando não tinha lavadora, lava-louças automáticas nos hotéis, só os grandes hotéis, isso, já se fazia higienização. Não era novidade nenhuma. Agora, as coisas interessantes. Todo mundo fala, não, porque aí pega um carro e aí coloca baixo e coloca tem que ser papel. Vem cá, coisas precisam ser discutidas melhor. Até porque, senão as pessoas vão se acostumar a achar que isso é definitivo. Isso é que preocupa também. Não é definitivo, eles têm que ser reavaliados. Aí você fala em tudo isso, aí as pessoas estão esquecendo o seguinte: põe o copo, sei lá o quê, o guardanapo de papel, não sei o que lá, de papel, a toalha de papel. Você não pode trocar essa toalha a cada cliente? Tem que dar uma opção. Não é de papel isso, de papel aquilo, de plástico. Vem cá, e o povo da sustentabilidade? Esqueceu disso? Então, são umas contradições assim que as pessoas não param para olhar esse tipo de contradição. Fala-se tanto em sustentabilidade, aí está se incentivando a saquinho de papel, a não sei o que de plástico, a não sei o que. Eu não entendo isso. Eu não entendo. E se é que é para ser feito agora, isso tem que começar começar a se pensar em flexibilização desse tipo de coisa. Porque não pode virar definitivo. Não pode virar definitivo. É um perigo que essa coisa vire definitivo, porque aí vem essa história do tal do novo normal. Eu não entendi até agora esse novo normal. Para mim, é uma situação anormal. Não tem nada de novo normal. E aí, você vê, isso tudo era um procedimento que você já tinha. Então, você tinha... Agora, se alguém não praticava, era outra coisa, não é que não existisse. Não, porque estão dizendo que é uma coisa inteiramente nova, você está fazendo isso, está higienizando o prato. Isso sempre se fez. Sempre se fez, era com álcool e continua sendo com álcool. O cuidado com o cliente lençol, uso de lençol. Eu conheço hotelaria há 40 anos e sempre foi feito isso, agora está parecendo como novidade. Se alguém não fazia, não fazia. Mas existia esse tipo de prática que alguém não praticava. Então, essa questão toda de destino é muito importante. É muito importante isso. Então, por isso é que eu digo, selo, não sei ligar, selo para as cidades. O Paulo fala muito nessa história de qualificar a cidade, de qualificar destino. Né? São questões muito sensíveis para o turismo. Então, você veja bem, esse retorno com vacina, lógico que acelera. Acelera, sim, porque é muito complicado você trabalhar, por exemplo, quem era que vinha crescendo muito na cadeia do turismo? Eventos. Como é que estão os eventos? Como é que faz o pessoal que tem equipamento para operar o turismo receptivo, o pessoal que tem ônibus, que tem barcos? Como é que eles fazem? Guarda o barco na garagem? Espera um ano? Então, sabe, são certas coisas que são complicadas. E eu não estou vendo, Dânia, a atenção que isso merece. Eu não estou vendo que essa atenção está sendo dada. Está todo mundo confundindo com aquele tipo de coisa de demanda reprimida. Não tem demanda. O problema é que não tem a demanda.
Tem a oferta, mas não tem a demanda. É diferente de outros negócios, né? Que a oferta foi condicionada a não se apresentar aos possíveis compradores. Então, a complicação maior está exatamente nisso aí. Quer dizer, tem umas outras tantas coisas por aí também, com a história do novo normal aí, que eu não acredito muito nesse negócio dos home offices da vida, dos MITs. Sabe por quê? É muito simples. Isso é para o pessoal que está se empolgando muito com isso. Eu pergunto, essas grandes empresas que criaram aí essas ferramentas todas, como é que é a sede delas? É 2 salinhas? Todo mundo trabalha em home office? Como é que é a sede da Microsoft, do Google? Pô, se os caras que inventam esses instrumentos para vocês ficarem em casa, eles mesmos promovem dentro das empresas deles projetos milionários para juntar as pessoas, para as pessoas confraternizarem, para serem mais criativas, como é que é? Não bate. Não bate. Certo? Nós já estamos chegando ao final da nossa live. Passou rápido, não foi? Mário, passou rápido. Então, eu vou passar rapidamente a palavra para vocês fazerem os agradecimentos, porque a gente está 2 minutinhos para terminar. Vamos lá. Vamos lá, Mário. Suas considerações. Vamos lá. O que eu posso dizer para vocês que estão aí? É simplesmente começar a sentar e organizar o futuro. Não adianta ficar sentado para apresentar a mesma coisa do mesmo. Nós estamos tendo tempo para parar, pensar, né? e melhorar e apresentar um produto melhor. Então, agora é hora de repensar, criar novas estratégias para ver como que a situação vai ficar depois que isso tudo passar. Muito bem, Mário, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer conhecê-lo. Estaremos aí em outras ocasiões, em outras lives. Passo a palavra para o Paulo. Paulo, suas considerações finais, por favor. Já estamos finalizando. Oi, eu vou só dar 2 dados que acabou não sendo possível dar. Vou dar 1 minutinho. O Mário falou do problema de como nós éramos e como nós estamos na situação. Nós regredimos 55 anos. 55 anos. Mas só que 55 anos atrás, tudo era acomodado. Todo mundo ganhava seu dinheiro, a economia funcionava, a hotelaria, o agente de viagem, o turismo, tudo funcionava. Tá? Então, nós voltamos a 55 anos, mas com uma oferta monstruosa e uma procura zero. Outra coisa, outro dado. Há algum tempo atrás, o Roberto Paulo falou, nós tínhamos uma média de 60 a 65 mil empregos no nosso setor. Há um ano atrás, nós fizemos levantamento, depois dessas crises todas, nós tínhamos entre 30 e 35. Se nós tínhamos 30 e 35, eu tenho um dado aqui, 15.682 empregos estão em suspensão. Quer dizer, quando a pessoa perceber que não vai continuar, serão dispensados. Foram demitidos 3.164. São 20 mil. 20 mil, nós já tínhamos 30, então tem 10 mil hoje numa cidade com oferta hoteleira enorme, com 2.300.000 habitantes. E o que eu tenho que fazer para encerrar é que as autoridades têm que olhar esse alerta, porque tem coisa que a gente não consegue fazer. É ressuscitar um setor desse tamanho, com essa importância, e que é importantíssimo para que se fala que o turismo é a coisa mais importante para o Brasil e principalmente para a nossa região e para a Amazônia. Então, cuidado, tenham atenção, façam alguma coisa agora, porque depois de novo não tem quem ressuscite. Então, nos ajudem a sair dessa situação. Obrigado. Muito bem. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Agora, rapidamente para o Roberto, considerações finais que nós já precisamos encerrar. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falarmos de hotelaria, de turismo e do que é melhor para a nossa cidade. Será muito importante nós reconquistarmos a confiança do turista. E, para isso,
Eu acho que o poder público e a iniciativa privada têm que estar junto, fazendo essa divulgação do nosso Estado, para que realmente a gente comece a reverter tudo isso e, sobretudo, melhorar o acesso para que essas pessoas cheguem até aqui. Uma boa noite a todos. Maravilha. Eu quero agradecer muito em nome do Senac Amazonas. A live de hoje nós tratamos sobre o setor de turismo, fortemente atingido aí mundialmente. Nós tivemos aqui a participação do Mário Tadros, do Paulo Tadros e também do Roberto Bubal. Eu agradeço muito a participação de vocês. Um abraço, fiquem todos bem, até a próxima. Tchau, tchau.